Olá a todos! Como é que vocês estão? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 13 de outubro de 2024, domingo, aqui um dia um pouco nublado aqui na capital paulista, São Paulo, 19 graus. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de Israel. Pouco tenho abordado este assunto, tendo em vista que dediquei 3 vídeos aí à teoria da conspiração chamada Comitê dos 300. Veja, Israel mobilizou 60 mil soldados e agora está intensificando bombardeios de fogo contra o Hezbollah, no sul do Líbano. É a maior ofensiva dos sionistas nos últimos 20 anos, em 2 décadas. Isso eleva as tensões no Oriente Médio. O sul do Líbano vai se tornando uma área devastada, a exemplo do que fizeram em Gaza com o povo palestino. Milhões de civis fogem de suas casas, são refugiados em seu próprio país, são deslocados à força, a bombas, a tiros. A operação militar de Israel no sul do Líbano teria como objetivo vencer o Hezbollah, desmantelar a infraestrutura do Hezbollah, e já deixa aí um rastro de destruição. Uma mobilização aí da 4ª Divisão Israelense aumentou o número de tropas sionistas na região para, segundo dizem, 60 mil combatentes, ou seja, é uma intensificação clara aí das operações militares. A operação é chamada Flechas do Norte. Foi planejada para incursões aí com o objetivo de enfraquecer a infraestrutura militar do Hezbollah. No entanto, os recentes bombardeios no sul e no leste do Líbano, além de ataques aéreos sobre Beirute, capital do Líbano, indica que os sionistas estão se preparando aí para uma ofensiva de grande escala. Bom, o Hezbollah, amplamente considerado o mais bem armado dos grupos apoiados pelo Irã na região, tem lançado muitos foguetes aí e drones contra alvos israelenses. A morte de Hassan Nasrallah, líder histórico do grupo, em um ataque aéreo israelense recente, acirrou muitos os combates. Bom, então a escalada do conflito preocupa aí, sobretudo por causa do envolvimento direto do Irã. Recentemente, o Irã enviou mísseis balísticos em apoio ao Hezbollah e também por ter sido diretamente atacado por Israel, né? Enquanto as tensões continuam a crescer, o risco de uma intervenção iraniana permanece alto. Aumento de civis libaneses mortos se tornou agora uma constante. A contínua destruição do país é o objetivo do gabinete de Netanyahu. A crise humanitária vai se agravando. Agora, além de Gaza, temos também o Líbano e também a Síria. Cerca de 1 milhão de pessoas já foram deslocadas, enquanto a ONU faz apelo por um cessar-fogo sem nenhum sucesso. Aliás, isso já é histórico da parte do sionismo de jamais respeitar a ONU. Diante disso, os sionistas atacam inclusive tropas da ONU. Os sionistas atacam tropas da ONU, colocando-se, como é de sua natureza supremacista e ultrarracial, acima de qualquer espécie de lei jurídica internacional. Agora, o ponto importante: uma desmoralização do sistema jurídico internacional está em curso. Mais até do que desmoralização, uma destruição da ordem jurídica internacional, a chamada regra internacional baseada em ordem, sempre apregoada aí pelo chamado Ocidente coletivo, liderado aí pelos Estados Unidos. Veja, é uma ordem jurídica que, teoricamente, está vigindo aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Do mesmo modo, se fala em uma destruição do sistema econômico internacional, sobretudo em função da guerra da Ucrânia. Certamente que a destruição das bases do modo de vida ocidental está em curso. O ocidental médio comum, aí, o cidadão classe média, vamos pensar, além de trabalhadores, operários, famílias, grupos, independentemente de preferência política ou de Estado, a que categoria social pertence, ou profissional, as nações, vamos dizer assim, a população das nações, mal se dão conta agora de que sua opinião e sentimento não significa mais nada para as forças da elite que perpetra essas guerras eternas, né?
E tenho falado aqui bastante no canal sobre o sistema que está por trás da política visível, né? As forças aí das sociedades secretas e de instituições que são controladas aí por pequenos grupos de pessoas privilegiadas. Veja, os Estados Unidos acabam de enviar agora para Israel o sistema americano antimíssil, o THAAD, THAAD, sistema com informação online de satélites, aí é superior ao Iron Dome. Bom, eu imagino que o Zelensky aqui gostaria de ter esse THAAD aí, né? O fato é que lá na Ucrânia a coisa não vai bem. A Rússia agora está afundando navios da OTAN que estão cheios de armas lá no Mar Negro, né? O sistema nazi-sionista e globalista, evidentemente está mais focado no Oriente Médio. Enfiar a Ucrânia na OTAN, veja, agora é uma análise própria aqui minha, né? Parece ser a tática lá dos psicopatas, lá, eu mencionei lá o Comitê dos 300, né? Por que que seria uma tática? Ora, se você quer escalar uma guerra, né? Uma guerra que já está perdida, é melhor jogar a Europa contra a Rússia. É assim que essas pessoas pensam. O irônico dessa situação é que é muito provável que, em função da OTAN entrar de vez na guerra, basta aceitar a Ucrânia como país membro da OTAN, a Rússia vai meter o pé de vez na Europa. São elas por elas. Talvez seja exatamente isso que uma parte lá da elite satanista, globalista, deseja, né? Então, tá aí a dica, né? Apesar que essa dica não vem de mim, essa dica já está presente aí há muitos anos aí, né? Que a Ucrânia entre para a OTAN. A Ucrânia quer ser parte da União Europeia. A Ucrânia quer ser o 55º estado dos Estados Unidos, encravado ali na porta da Rússia, e ela quer ter armas nucleares apontadas para a Rússia, ela quer ter laboratórios biológicos com bacilos terríveis apontados para os povos eslavos russos, né? Bom, então, se é isso que eles querem, tá aí. Bom, o Ocidente está sacrificando a sua economia aí, e até mesmo a sua prontidão militar, a sua capacidade militar para apoiar a Ucrânia, hein? Veja, essa guerra por procuração na Ucrânia trouxe à luz muitas fraquezas aí dos exércitos do Ocidente, né? Veja, os Estados Unidos e seus aliados têm dificuldades para continuar armando Kiev, né? Acredito que o país que mais ajudou, além dos Estados Unidos, foi a Inglaterra, né? Os Estados Unidos e seus aliados europeus não estão dispostos a ficarem sucateados, a destruírem suas próprias forças armadas e a prejudicar a sua própria economia para lutar uma cruzada cada vez mais fútil e inútil contra a Rússia. Bom, quem disse isso aí foi o jornalista sérvio-americano Nebojša Malik, né? Esse analista conversou com a Sputnik, que é uma das fontes aqui do nosso canal, que é uma mídia bastante perseguida aqui no Ocidente, hein? E que é necessário também tomar a Sputnik com grano Salles, né? Já que ele é uma mídia russa, né? Bom, o analista aí, o Malik, o jornalista, comentando junto à Sputnik, ele comentou sobre esta guerra por procuração em curso na Ucrânia. Veja, ele disse que os eleitores nos países ocidentais estão se tornando aí mais conscientes e se voltam mais contra esse esforço quixotesco aí de guerra contra a Rússia. Veja, o entusiasmo pela Ucrânia na América está acabando, está diminuindo. Sobretudo depois dos danos desastrosos aí que eles causaram à própria economia, hein? Veja, e também está tendo lá furacões lá nos Estados Unidos, hein? Ocorreu lá em Carolina do Norte e no Tennessee. Isso vai ao encontro aí das mudanças climáticas que a elite tanto gosta de propagar, né? Veja, esse é um ambiente aí na América enfim, que requer aí um cuidado extremo aí do governo dos Estados Unidos para com as necessidades de seu próprio país. Quer dizer, ele vai então dar preferência a enviar malotes, malas, locomotivas cheias de dólares lá para o Zelensky, é isso? E como é que fica a Carolina do Norte e o Tennessee? São dois furacões, danos desastrosos, hein? Causados aí nos Estados Unidos. O Pentágono está recorrendo a estoques de armas, tanto quanto pode, hein? Então não é a questão do Zelensky, envie tudo para mim. Eles estão enviando tudo, né? Isso é tudo que eles podem enviar, vamos dizer assim, né? Bom, e há uns 10 dias aí, os iranianos dispararam esses mísseis aí contra Israel. Veja, aparentemente os navios dos Estados Unidos estavam estacionados lá
na região e, segundo o que se diz, aí, dispararam 12 interceptadores aí, antimísseis, não com muito efeito pelo visto, hein, porque, segundo consta, 20% dos mísseis penetraram aí o território israelense. E acontece que essa é toda a produção anual dos Estados Unidos, esses interceptadores, né? Eles estão fazendo 12 mísseis por ano para interceptar milhares de mísseis, segundo o que se diz, hein? Então não é como se tivessem algo para enviar, eles já estão pegando as armas do arsenal dos Estados Unidos, né, para tentar combater aí agora os mísseis do Irã também. Então não é mais uma questão de que os Estados Unidos está investindo na guerra da Ucrânia contra a Rússia, ele está investindo aí na guerra de Israel contra o Irã, do lado, naturalmente, de Israel, que é um país, vamos dizer, que é o cérebro dos Estados Unidos, o cérebro financeiro, né, os banqueiros, né. Bom, os planejadores militares ocidentais não estão acostumados a travar uma guerra em larga escala contra um oponente formidável como a Rússia. Quer dizer, eles são muito bons para vencer guerras contra nativos, né? Contra colonos, contra agricultores, como se deu no Vietnã, ou contra o Iraque, que era um país sem capacidade de defesa, sem força aérea, ou contra o Afeganistão, um país de criadores de cabras, né? De pessoas que rezam o Alcorão 5 vezes por dia, ou como eles fizeram lá na Síria, ou enfim, tantos países, né? Quer dizer, e quando eles têm realmente um oponente à altura, hein? Veja, e parece que o exército dos Estados Unidos iniciou agora uma reestruturação maciça, hein? E se prepara também para uma guerra contra a China no Teatro do Pacífico, né? Eles nunca desistem de fazerem coisas cada vez piores, né? As Forças Armadas do Ocidente se concentram então agora em estratégias de contra-insurgência contra as forças de resistência no Oriente Médio, que só fazem crescer, 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 as forças de resistência. Está surgindo aí uma grande coalizão em torno do Irã, hein? Vou falar mais a respeito disso, hein? E então você tem guerra da Ucrânia, guerra de Israel contra o Líbano, isso para não falar de Gaza, e também agora contra o Irã, e os Estados Unidos também está preocupado em fazer a guerra contra a China no Teatro do Pacífico. Eu acredito que se o Donald Trump ele perder a eleição, acho que essa coisa da China não vai avançar muito não, né? Até porque a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos hoje, né? Eu acho que eles precisam colocar isso na balança, né? Bom, Londres dificilmente vai autorizar Kiev a atacar a Rússia com mísseis, sem uma aprovação direta dos Estados Unidos, diz o analista aí, o Malik, né? A Rússia, ela provou que ela é capaz de se adaptar aí no decorrer da sua operação militar, né? Mesmo que os países aí, os Estados Unidos e os países da Europa, por exemplo, o Reino Unido e a Alemanha, enviem para Kiev seus equipamentos de última geração, pode ser que eles partam para essa. Na verdade, eu acho que os equipamentos de última geração seriam as armas nucleares, né? Porque a Rússia tem os equipamentos de última geração, por exemplo, os mísseis hipersônicos e coisas do tipo, né? Bom, a maioria das pessoas aqui no Ocidente não pode sequer conceber a escala e a intensidade de guerra hoje. Aliás, vamos dizer, o Malik ele diz o seguinte: as Forças Armadas do Ocidente não foram construídas para isso, para uma guerra em larga escala contra um país que pode se defender e também atacar de forma contundente. Até agora, a Rússia só atacou a Ucrânia, né? Bom, se houver um conflito direto com a OTAN, ele acha que o conflito pode se tornar nuclear, né? E todos sabem disso, né? Então, ao mesmo tempo, os países da Europa enfrentam aí as consequências, né, quase que de uma obsessão aí com a Rússia, né? Eles estão sugando aí a pouca energia econômica que existe na Europa, disse o Malik. Ele está se referindo aí à liderança da União Europeia e da OTAN, né? A Europa parece que não se incomoda aí que suas próprias populações, sobretudo as classes médias, estão sofrendo aí com o aumento da energia, do gás, do petróleo, as dificuldades aí de prover a sua própria energia, que era barata e abundante quando tinham bons negócios com os russos, né? Mas quem tirou os russos da jogada foram os americanos, para ocupar esse mercado, para tomar o mercado de gás da Rússia. Isso é uma das grandes forças geoeconômicas aí por trás da guerra da Ucrânia, né?
Então, as populações europeias, de maneira geral, tendem a ficar mais pobres a cada dia, porque há uma crise energética em curso, há uma crise industrial acontecendo e já está atingindo o coração econômico da Europa, né? A Alemanha, que é a terceira maior e poderosa economia do mundo, né? China em segundo, Estados Unidos em primeiro, ainda é colocado por vários analistas, né? Bom, a produção industrial está diminuindo lá na Europa, né? Bom, e continuando, veja, falar da Ucrânia, transformou-se no comando daí da Ucrânia, o comando de operações, né? Disse um major aposentado das Forças Armadas da Ucrânia em uma entrevista ali, né? Olhando para o mapa de operações de combate, na perspectiva de um comandante de um batalhão, vamos imaginar, né? Ele está falando ali do combate na cidade de Ugledar. Não sei agora se é um estado ou se é uma cidade. Ele diz o seguinte, que esta Ugledar é para esquecer, veja, o território já está perdido. Ele falou isso no parlamento da Ucrânia, hein? Segundo o major ucraniano, a libertação de Ugledar permite que os militares russos enviem um grande número de tropas e equipamentos do sul para Krasnoarmeysk. Quer dizer, o que acontece então? Ele está relatando aí um episódio, dentre dezenas de outros episódios, de como a Rússia ocupa uma cidade ou uma região e daí passa a enviar, através de uma logística de transporte, tropas, equipamentos e vai dominando aquela região. Veja, isso valeu ali para Donetsk, Luhansk, enfim. Então o exército ucraniano não tem unidade suficiente para fazer frente a essa força adversária. Um comandante também aí da Ucrânia, o Alexander Orimenko, ele disse à mídia aí ucraniana que os militares do exército da Ucrânia abandonaram feridos quando se retiravam da cidade de Ugledar. Bom, então o exército ucraniano não tem forças e meios suficientes para continuar mantendo Ugledar. Bom, eu imagino então quando os russos tomarem Odessa, né? Bom, pessoal, é uma história triste, é uma história assim de arrogância extremada. O Ocidente realmente ele colocou a Ucrânia numa sinuca de bico e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e penosas aí para o senhor Zelensky. Ele vai então no Vaticano falar com o Papa, depois ele vai passar o chapéu lá para o Biden, ele vai falar com os líderes da Europa. Parece que ele tem um livre trânsito, ele vai para onde ele quiser, o avião dele não para, ele vai nos restaurantes mais chiques do mundo, aproveita para fazer turismo, e ele está sempre assim na mídia, na grande mídia, né? Ele é um indivíduo aí que é um superstar, né, da política internacional. Bom para ele, pelo menos do ponto de vista temporário e do ponto de vista turístico, mas muito mal para o povo ucraniano que continua a lutar uma guerra inútil e que não tem nenhum futuro, né? Eu gostaria que eles resolvessem logo este problema. Bom, mas hoje eu vou também falar sobre algumas profecias, né? Veja, antes de falar, bom, eu preparei uma fala aqui, que está lá no meu blog, sobre o PT, mas eu vou deixar acho que para amanhã, porque eu gostaria de falar hoje, porque eu tenho assim dado uns toques, assim, uns tópicos sobre a política nacional, sempre sobre um viés analítico. Nós não temos lado, nossa postura é puramente descritiva dos fatos e analítica em função desses fatos, de analisar esses fatos em função daquilo que é melhor para o Brasil, né? A gente tem que focar naquilo que é melhor para o Brasil e para os brasileiros. Veja, mas eu gostaria também de trazer ao canal hoje, então vamos já à segunda parte do vídeo aí sobre, eventualmente eu faço falas e análises sobre a questão das profecias, né? Da vidência, né? Sobre a capacidade de fazer vaticínios, né? E previsões. E uma das pessoas que mais o fez, talvez no final aí do século XX, foi a vidente búlgara Baba Vanga. Baba Vanga é uma das figuras mais conhecidas aí nesta área aí de profecias, evidências, enfim, que é uma área em si mesma bastante instigante e interessante, né? E naturalmente que existe profecias de todos os gêneros e de todos os tipos e de todos os níveis possíveis e imaginários, desde coisas absolutamente inventadas, ficcionais, até coisas assim realmente impressionantes e que se realizam, né? Apesar que é muito fácil você realizar, vai haver guerra, né? Depois da guerra vai haver
assinado um tratado de paz. Bom, isso aí não é profecia, nem evidência, isso é uma coisa absolutamente normal. É como dizer, bom, hoje vai ficar de noite. Sim, vai ficar de noite. Eu posso até não estar vivo para ver, mas eu tenho certeza que vai ficar de noite. E que amanhã vai ser um novo dia e a vida vai continuar. Então você pode fazer profecias em cima de coisas que têm uma probabilidade, digamos, de 99,99999% de acontecer. Tudo bem, mas a profecia ela tem que ser feita em cima de um contexto muito sensível e que se possa realmente prever certas coisas que não eram óbvias de que iam acontecer, né? Porque até eu já disse, a política, a geopolítica, a geoeconomia não é uma ciência lógica, racional. Tem um tanto aí de emoção, de sentimento, né? Tem um tanto de romantismo na história humana. Inclusive, quando você pensa em nações, em civilizações, e a própria história, ela é cheia de lances absolutamente inusitados. Então, nesse sentido, a profecia é importante, porque ela também é intuitiva, ela também lida com um lado irracional, um lado que está mais, digamos, aquilo que o Jung chamava de inconsciente coletivo. Então, o profeta é um indivíduo que ele capta essas forças, ele tem visões do futuro, né? E o indivíduo que é realmente profético, ele tem visões reais, né? Ele vê realmente. O caso da búlgara, né, que, bom, segundo os caçadores de profecias, aí, os especialistas no tema, o fim do mundo começaria em 2025, segundo a Baba Vanga. Quer dizer, o ano que vem, então está perto, né? Bom, eu já disse que eu não acredito em datas fixas, né? Eu não acredito em fim do mundo algum. Aliás, ninguém jamais provou que este mundo lindo, azul, onde nós vivemos alguma vez, num passado longínquo, não tenha existido. Veja, alguém alguma vez conseguiu provar que a Terra não existiu em algum momento? Não. A ciência pode especular, dizer, ó, há 15 bilhões de anos, blá, 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 não existia só uma sopa de partículas, não sei o quê, e que daqui a 15 bilhões de anos vai acontecer assim, assim, assado, o Sol vai apagar. Tudo especulativo, pessoal, tudo baseado Pô, boa parte disso é calcado aí na teoria do Newton, revisitada pela teoria do Einstein, e depois do Stephen Hawking, e por aí vai, né? Então, assim, eu diria que uns 99% disso daí é especulativo, né? Porque de concreto não tem absolutamente nada, né? De prático. Por exemplo, a ciência aí espacial, astrofísica, cosmológica, não tem a menor ideia do que significa 100 mil anos. Ninguém sabe o que são 100 mil anos. O que significa 100 mil anos na prática, na vida real? Então, falar em 1 bilhão de anos é tão lógico como falar 1 trilhão, um quatrilhão, um quintilhão. Então, põe um sextilhão, um setilhão, tanto faz. Ou seja, não tem nada por trás desses números, nada. Apenas especulações, especulações matemáticas, físico-matemáticas. O fato real para nós, seres humanos, frágeis, né, criados para viver aí, vamos ver se tanto, aí uns 90 anos, hein, com sorte, hein? É que a Terra sempre existiu para nós seres humanos e sempre vai existir. Veja, isso é uma questão prática, é uma questão empírica. Bom, mas voltemos a Baba Vanga. Ficou bastante popular, né? Pois, como se diz, acertou várias previsões. Veja, a búlgara deixou diversas anotações antes de falecer, em 1996. Bom, a Baba Vanga, falar um pouquinho da Baba Vanga, ela é muito conhecida como a Nostradamus dos Balcãs, né? Sendo Nostradamus o modelo, vamos dizer, o paradigma aí dessa classe de pessoas, que são os videntes. Bom, os franceses, naturalmente, o Nostradamus era francês, né? Eles vão querer puxar a sardinha para sua brasa, né? Mas tudo bem, vejam, a vidente búlgara Vangelia Gushterova nasceu em 1911 e morreu em 1996, portanto ela viveu 85 anos. O seu nome real, né, Vangelia Gushterova, nos deixou diversas previsões aí para o futuro. E uma das mais importantes é que diz que 2025, vamos dizer, a escuridão vai estar maior em 2025. Então a luz no fim do túnel vai ser mais importante ainda, hein? Então, provavelmente nós vamos continuar nosso canal aqui, né? Quer dizer, a humanidade, aí, a nossa querida espécie humana, né? O Homo sapiens, tão sujeito à arbitrariedade de malucos sem causa e em busca de um poder desenfreado. Veja, a nossa espécie aí vai precisar mais do que nunca de saber que esse mundo nunca acaba.
Esse é o primeiro ponto. E que viver nele, viver no mundo, significa morrer no mundo. Isso é uma das, vamos dizer, das premissas aí da existência humana, né? Ah, o fenômeno da existência humana implica em que ela tem nascimento e vida e morte, como tudo mais, né? Mas a Terra continua, né? Mas voltemos à Wang. Ela diz que haverá um grande conflito na Europa em 2025. Veja, eu acho que já está havendo, hein? Sabe, na verdade ainda está circunscrito à esfera da Ucrânia, querendo entrar para a OTAN, e lá o conflito que está aumentando lá entre Israel e o Irã, que também pode chegar à Europa, né? Sobretudo se o Irã não puder mais fornecer petróleo para a Europa, a coisa vai ficar complicada para os europeus, hein? Será que os Estados Unidos vai poder suprir lá com o seu xisto maravilhoso o gás e a Europa para o gás e o petróleo para a Europa? Bom, na verdade, assim, ela diz agora a Baba Vanga que poderá haver uma redução da população do continente em 2025 e a partir de 2025. Bom, eu já falei há pouco que Bom, vamos traçando os pauzinhos aqui. Vamos fazer um resumo dos textos da Baba Vanga. Veja. Ponto aí, hein? Um resumo, olha. Para não ficar divagando muito, para entrar diretamente no assunto que é as profecias da Baba Vanga. Veja, ela diz que vai levar 10 anos a partir de agora, até que as cidades litorâneas e costeiras estarão submersas pelo avanço do oceano. Ora, as mudanças climáticas são reais. É verdade que as mudanças climáticas não têm nada a ver com o fato de você lavar o quintal ou colocar gasolina no tanque do seu carro, como querem a babacada aí do Clube de Roma, né? Na verdade, sempre o clima está mudando, né? Nunca o clima é estável, né? Até, quer dizer, ele é estável um dia, dois, três, mas depois muda, né? Vocês viram anteontem, hein? O sinistro que teve aí, hein? Bom, até porque o eixo da Terra ele também está mudando, né? Então o mar deve subir e ocupar cidades do litoral até o ano 2034. Aliás, por falar nisso, tinha uma vidente americana, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela traçou vários mapas de como é que o mundo ia ficar depois que os continentes fossem inundados pelos oceanos. E ela enxergava e via mapas completamente diferentes dos que nós estamos vendo aí, que estão os mapas dos livros escolares aí, hein? Dos atlas, né? Bom, então a Baba, ela diz que esse cenário do mar entrando no continente, né? Bom, aí é o que digo, né? Isso daí vai estimular os caras da NASA e de outras agências espaciais, né? Para tentar invadir outros planetas, né? Que é o que a Baba diz. Veja, isso não é loucura, não, hein? Já estão progredindo muito no espaço sideral. Então imagine aí, o mar invade aqui, o litoral aqui, e os loucos pelo cosmos, lá da NASA, vão invadir Vênus. Né? Em 2028, a humanidade, diz Baba Vanga, conseguirá chegar ao planeta Vênus. Como sempre, o inquieto ser humano vai encontrar novas fontes de energia. Né? Bom, daí a profecia diz que em 2033 haverá um grande derretimento de gelo nos polos. Veja, aí também por causa das mudanças climáticas em função aí da mudança do eixo geográfico e magnético da Terra. E isso vai fazer esse derretimento aí de gelo nos polos, que tem uma quantidade avassaladora de gelo lá, né? Isso vai aumentar muito o nível do mar. Então, algumas cidades, sobretudo litorâneas e costeiras, poderão vir a desaparecer. Bom, outro ponto aí das profecias de Baba. O comunismo, veja, tema recorrente em tantas profecias originadas na época da Guerra Fria, né? E profecias que, inclusive, eram bastante interessantes e úteis para as finalidades da CIA, do MI6 e tudo mais, né? Profecias da época da Guerra Fria, né? Da época do macartismo, né? Veja, então era muito bom você ter um espantalho, né? A ideia do espantalho é de que você pode bater nele à vontade, né? É feito de palha, né? Veja, ele não tem como se defender. Você pode bater no espantalho. Então o comunismo é sempre o vilão, né? Ele que deve apanhar, né? Daí então o planeta já será comunista, segundo a Baba Vanga, em 2076. 2076. Bom, eu imagino que você não vai mais precisar de passaporte em 2076, né? Por exemplo, para atravessar ali a ponte da amizade, a ponte da integração Brasil-Paraguai, hein? Vamos dizer, você quer comer a famosa sopa paraguaia? Fervura de farinha de milho, ovos, queijo, cebola picada e leite coalhado, tudo na fervura. Essa famosa sopa paraguaia, hein? Bom, você vai ter que atravessar ali a ponte, mas você não vai precisar mais de passaporte, porque o mundo vai ser comunista, né? Bom, colocando dessa forma, o comunismo parece ser um grande avanço na história, né? Pois você não vai mais precisar de passaporte, né?
não é verdade? Bom, estou brincando, mas é mais... Enfim, continuando, veja, lá no século 22 começará o contato com civilizações extraterrestres. Bom, segundo o que ela disse, lá em 2130 haverá uma seca global. 2130. Quer dizer, daqui um século e alguns anos, né? E aí 2170, né? Vai estar muito... os países aí vão estar muito... Já não vai ter mais países, porque já vai ser tudo comunista, né? Vão ser muito castigados aí, né? Então, em 2130, contato com civilizações extraterrestres. E 2170, uma seca global vai castigar muito aí os desavisados, os descuidados, aqueles que não ligam para a questão da logística e da água, né? Bom, uma guerra em Marte, talvez você tenha guerras da água também. Uma guerra em Marte vai se dar em 3005. E segundo a vidente, ela colocou um número lá nos seus textos, né? Haverá a destruição da Terra em 3797. Bom, como eu não acredito em destruição da Terra nenhuma, eu boto essa previsão aí na conta de alguns espertalhões aí que enfiaram isso daí no texto da Baba Vanga para conseguir umas verbas a mais para seus satélites, suas sondas espaciais. Bom, eu confio mais na Baba Vanga do que nesses caras da NASA, da FEMA, da OMS, da ONU, né? Ou então bota isso daí na conta da mídia sensacionalista também, né? A babacada aí na mão de cinco membros lá, né? Da grande mídia, lá do Comitê dos 300, né? Bom, falando aí da vidente búlgara, ela era de origem pobre e começou a ter visões na sua adolescência. E por conta dos seus acertos, ela foi ficando cada vez mais famosa e cada vez mais visitada, né? Por bambambãs, né? Bom, entre as suas. Ela era completamente cega, né? A Baba Vanga. Os olhos dela só tinha. Era branco, né? Entre as suas previsões mais famosas da Vanga estão a Segunda Guerra Mundial, que ela previu, o desastre de Chernobyl, lá na usina nuclear, que entrou em pane. Ela mencionou corretamente o dia da morte de Stalin, segundo o que se diz. Ela previu a morte da princesa Diana. Ela previu o 11 de setembro, né, quando os americanos lá, e com a ajuda do Mossad, né, enfiaram bombas nucleares, microbombas nucleares e fizeram várias explosões que foi ouvida por todo mundo lá, as explosões em cadeia lá do World Trade Center, né, dos dois prédios, né. Ela também previu a pandemia do coronavírus, né, do Covid. Ela previu a invasão russa na Ucrânia. E aí ela disse que a guerra da Ucrânia vai até 2025. Quer dizer, então coisas podem piorar e coisas podem melhorar, né? E a Vanga também acertou a data exata de sua própria morte, com alguns anos de antecedência. Bom, vamos voltar a esse assunto das profecias em breve. Bom, vamos ficando por aqui. Vídeo aí ficou com 33 minutos, né? Número maçônico aí. Eu ia falar sobre o PT, mas eu vou deixar para amanhã. Essa parte do PT que está lá no blog, vocês encontram todos os textos do meu canal, que aqui eu menciono os meus textos, uma parte eu leio, uma parte eu comento, uma parte eu analiso, mas vocês encontram lá os textos e muito mais textos que eu não trago aqui para os vídeos, né? Então tenho lá um artigo sobre o PT, que aliás é um artigo da Revista da Sociedade Militar, que eu assino, que eu recebo no meu e-mail regularmente. Outras coisas que eu recebo, os artigos do EIR, eu recebo os artigos do Alfredo Jalife, do Daniel Stulin, eu leio as entrevistas e também transcrevo lá do Judge Napolitano, também do Danny Hype Hong. Eu sigo aí todos os canais coligados e o próprio canal do Arte da Guerra, né? Eu gosto das entrevistas, também dos portugueses, eu gosto do Elton Calazans, do Rubem Gonzalez, às vezes até o professor Belei, o Luiz Antônio Peixoto Vale, eu assisti todos os checkmates globais, que também traz boas fontes para nós. Washington Post, você tem que seguir a grande mídia também. Por exemplo, o Financial Times, acho importante também. O Asia Time, e muitas outras mídias, pessoal, e livros também. Aliás, eu estou lendo um livro sobre a influência da geografia na geopolítica, que é interessantíssimo, e eu vou trazer alguma coisa também para o canal.
Convido-os a seguir o nosso canal. Veja, não é um canal de conspiração, de teoria da conspiração, de nada disso. Todas as fontes estão claras aqui. São muitas fontes com bibliografia, autores importantes. É canal de mídia alternativa, de mídia independente, né? E o canal ele é mantido aqui para lançarmos luz no fim do túnel aí desses assuntos todos, né? Por exemplo, hoje eu falei sobre a guerra da Ucrânia e alguma coisa de Israel, e também sobre esse tema das profecias, que eu acho bastante interessante também, porque nos levam a reflexões variadas, né? Sobre os acontecimentos mais importantes aí do mundo que a gente vive, que é o nosso objeto de estudo, é o próprio mundo, e nele o próprio ser humano, que somos nós, né? E que são vocês. Enfim, vamos aqui em frente, pessoal. Então verifique se você está seguindo o canal, né? Se não tiver, já segue. Não esquece de dar o like, né? Porque é a única maneira aí de poder fazer o canal crescer, que não é realmente o mais importante é fazer o canal crescer. O mais importante é a reflexão que o canal traz. Convido-os a assistirem à série dos 3 vídeos sobre o Comitê dos 300, também a série sobre a máfia Casar. Você vai achar aí também nas playlists vídeos que eu indico. Por exemplo, os 2 vídeos que eu fiz sobre o movimento neocon nos Estados Unidos, e que estão entre os mais destacados. Também o vídeo onde eu faço a análise do grande comércio internacional de drogas e a vinculação com o sistema capitalista, que depende do comércio internacional de drogas, que é um dos vídeos interessantes. Também o vídeo que eu fiz sobre o Vaticano e a loja maçônica P2, logo depois da guerra, a Operação Paperclip, né, e a influência aí também dessa loja e dos personagens envolvidos nesta trama, né? Enfim, e muitos outros temas, pessoal. Nossos temas assim são muito ligados à história, geografia, geopolítica, geoeconomia, geoestratégia e assim vamos. Então, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.